A frota de veículos teve um aumento significante. Nos últimos 5 anos, cresceu mais de 60% em todo o estado. Só em Teresina, o crescimento foi de 45%. E a consequência disso é visível. Muitos congestionamentos e bagunça no trânsito. Outro problema é a falta de habilitação dos condutores. Depois de um longo dia de trabalho, o desafio é enfrentar o trânsito de Teresina para chegar em casa. Isso sim é um exercício de paciência. E não é querendo desanimar vocês motoristas não, mas a tendência é piorar ainda mais. Pelo menos enquanto os órgãos públicos não tomarem providências o mais rápido possível. É que o número de veículos no estado cresce rapidamente. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, em Teresina, entre 2008 e 2012, a frota de veículos em todo o estado aumentou 61,66%. Na capital, nesse mesmo período, cresceu 45,39% e no interior foi ainda maior, 78,41%. Os veículos mais vendidos são as motocicletas. O estado possui, em média, 3 milhões de habitantes, 760 mil possuem algum veículo automotor, o que equivale a 1/3 da população. A má qualidade nos transportes públicos, que são lotados, na demora para chegar até o destino final e nas estruturas das paradas de ônibus, fazem com que o cidadão faça um esforço maior para adquirir o transporte próprio, mas daqui a alguns anos, Teresina não terá mais a capacidade para suportar tanto veículo. Já são 760 mil, mas pode chegar a 800 mil já no meio desse ano. A indústria automobilística é uma coisa que gera muitos recursos, faz com que a economia circule, né? Ela anda. Se você disser qualquer cidade hoje está preparada, a gente vai dizer que nenhuma está. Mas acontece que as coisas têm que acontecer. Eu vejo que o governo do estado tem inúmeros projetos para fazer a coisa acontecer. O município, a administração nova, tem muitos projetos para a coisa acontecer. E já foi feita alguma coisa próxima. Se você imaginar, se nada for feito, teremos caos. Mas a proporção que a gente tem veículo entrando no comércio, os órgãos públicos também estão tomando as suas providências. O DETRAN não é um órgão isolado. Eu acho que tudo é possível. É como Copa do Mundo. Se critica, e na hora agora vai acontecer e vai ser bem feito. Outro problema é a falta de habilitação. O número de veículos é de 760 mil. Já de habilitados, apenas 386 mil. Muitos alegam que o custo para tirar a CNH é muito alto, mas para o diretor do DETRAN, isso não é justificativa. Por isso, o órgão continua intensificando as fiscalizações. Eu não acho caro. Acontece que as pessoas tornaram uma coisa insignificante ter uma habilitação, e não é. A habilitação é você pegar um veículo automotor com força, é um carro à explosão, e entregar numa pessoa inabilitada. Você não pode comparar um motorista com um médico, que são situações diferentes. Você está entendendo? Mas você dizer que essa carteira de habilitação no Piauí está cara é uma falácia. É uma falácia. Outra coisa, o DETRAN não deve ser visto como um órgão social. É um órgão técnico de fiscalização. Certo? Então, nós não temos que estar lutando aí para fazer uma carteira barata. A gente tem que lutar para não fazer uma carteira cara. Mas essas condições hoje que estão em Teresina, preço de autoescola e valores das taxas, não são caras. Acontece o seguinte, que no passado, isso não é privilégio do Piauí, aconteceram outros estados também, essas autoescolas se instalavam aí e cobravam um preço insignificante e não davam ao aluno nenhum conhecimento. Você está entendendo? E hoje não. O número de horas da aula vai aumentar, as exigências vão aumentar. Então, o Piauí já está com preço pronto para receber toda essa demanda futura. No levantamento feito pelo DETRAN em 2012, mais de 40 mil motoristas idosos circulam no trânsito piauiense. Esse número é bem maior em relação ao ano passado. Em 2012, 33.083 homens e 6.965 mulheres com mais de 60 anos de idade renovaram a carteira de habilitação. Segundo os dados do DETRAN no Piauí, são 40.048 motoristas idosos no trânsito piauiense. Eu vejo o crescimento da terceira idade, a longevidade desse pessoal está bem maior, e durante a renovação
A única pessoa que vai para a renovação é o médico que vai credenciar se aquele candidato está apto ou não a dirigir. Com certeza, a rigidez da renovação da carteira de motorista do cidadão de terceira idade, um nível mais elevado por segurança do próprio perito médico, perito de trânsito, durante a realização dos exames. Pela idade ser mais avançada, o candidato é mais prudente, tem mais responsabilidade, a experiência da vida. Então, tudo isso ajuda ao cidadão de terceira idade a dirigir melhor. Embora a terceira idade no trânsito seja um assunto delicado, o diretor do Departamento de Habilitação do Detran garante que não há nenhuma restrição para idosos que possam dirigir. O processo para renovar ou adquirir a CNH é o mesmo exigido aos motoristas mais jovens. O levantamento do Detran em 2012 mostra que motoristas com mais de 60 anos de idade estão renovando com maior frequência a carteira de habilitação. Só no Piauí são mais de 40 mil motoristas nessa faixa etária. Um outro dado interessante é que na categoria E da carteira de habilitação destinada à condução de carretas, o Detran identificou 13 mulheres no Piauí. E veja que ninguém vê comentário de acidente de carreteiras, se vê comentário de acidente com carreteiros. Então, é uma prova que a mulher, na direção de uma carreta, é mais prudente. Grupos e lideranças do movimento negro no Piauí reivindicaram esta semana a execução da lei federal que trata da inserção da cultura afro-brasileira nas escolas. A lei completou 10 anos que foi sancionada pelo presidente Lula. Reunidos em defesa da cultura afro, grupos e lideranças do movimento negro piauiense promoveram a ação para cobrar a aplicação institucional da Lei 10.639, que trata da inserção do conteúdo referente à cultura afro-brasileira nas escolas de todo o país. A lei, que foi sancionada pelo presidente Lula, completa 10 anos de sanção e até hoje não entrou em vigor no Piauí. Continua ainda no papel, só não é totalmente desmotivador, porque já existem algumas pessoas sensibilizadas, alguns professores, alguns pedagogos, alguns diretores. Nós sabemos que é necessário muito mais e que é necessário que seja permanente, porque só se muda uma construção, só se desconstrói um conceito, um conhecimento, só se desmistifica um conceito errado através da permanência, porque essa construção é feita no diário, então a desconstrução tem que também ser feita diariamente. Segundo grupos e lideranças do movimento negro, poucas escolas do Piauí realizam atividades voltadas para a cultura afro-brasileira, com exceção do município de Amarante, que se sobressai pela riqueza apresentada. A discussão pelo cumprimento da lei federal, que insere a cultura afro-brasileira como conteúdo educacional, é simplesmente para evitar que a origem do povo brasileiro passe desapercebida. Quando a gente fala da questão da cultura, isso bem lembrado, né? Que a gente fala dessa questão cultural, como os blocos afros, os grupos afros, mas a gente também quer falar da cultura, daquela cultura histórica, aquilo que o negro representa na história do Brasil. Então o negro tem história nesse Brasil, como escritor, seja em partido político, seja como engenheiro, seja como médico. Essa história que a gente quer contar, que isso faz parte da cultura do povo negro, da história do povo negro. Para que essa lei? Por que essa lei? Por que eu tenho que falar de negro na escola? Por que eu tenho que sempre estar lembrando? Não é estar lembrando, mas se eu estudo e eu não sei da minha história, eu não vou ter identidade, eu não vou ter estima. Então a lei fala exatamente isso. Apesar de tantos anos, os manifestantes garantem que não vão desanimar. O negro cumpre todos os deveres como cidadão brasileiro, então é necessário que o Estado reconheça que, da mesma forma que como cidadãos cumprimos nossas obrigações, o Estado também deve cumprir as suas obrigações e reconhecer a importância da população negra na sociedade. O Costo deste ano terá muitas novidades. Além da mudança do percurso, o desfile dos carros terá novas regras. Os motoristas dos carros, por exemplo, passarão pelo teste de bafômetro. O Corso 2012 bateu todos os recordes, quadruplicou o número de veículos e contou com a presença de mais de 100 mil foliões. Um verdadeiro desfile de reverência e criatividade. Reconhecido pelo Guinness Book como o maior desfile de carros enfeitados do mundo, o Corso 2013
2013 já tem data marcada. Será dia 2 de fevereiro e conta com várias mudanças, inclusive de percurso. Ele sairá da Avenida Marechal Castelo Branco e voltará para a Avenida Raul Lopes. O presidente da Fundação Cultural, Monsenhor Chaves Lázaro do Piauí, revela que segurança e maior fluidez no percurso foram os fatores que foram levados em consideração para a mudança do trajeto. Por que nós mudamos para lá, para Raul Lopes? A Raul Lopes é uma avenida, não é residencial. A Raul Lopes tem uma quantidade menor de ruas de acesso, de entradas e saídas. Só tem um lado, o outro lado é o rio. Certo? A Raul Lopes não passa na porta de um grande hospital, como passou no passado, da Unimed, aquele hospital antigo Samil. Eu recebi telefonemas agora de médicos, amigos meus, que diziam, não bote lá porque a gente queria entrar e não podia, queria sair com o doente, também não podia. E a Raul Lopes é uma avenida que está nova, muito bem, não tem muitas obras, praticamente não tem obras, e a concentração nos possibilitou fazer uma concentração dentro de uma área da Universidade Federal do Piauí. Juliano Gonçalves participou ano passado e já tem a turma garantida para 2013. O investimento não foi dos menores, a gente já gastou mais ou menos em torno de 2.500 com caminhão, com som, com banheiros químicos, com reservatório de gelo, com decoração também, que a gente tem uma decoração muito bacana, assim como foi no ano passado, esse ano também a gente quer surpreender com a decoração e é basicamente isso. E a premiação promete ser um show à parte. O primeiro lugar ganha R$ 1.500, o segundo R$ 1.000 e o terceiro lugar R$ 700. Mas este ano serão adotadas algumas regras no desfile dos carros. Podem participar caminhões com comprimento máximo de 14 metros, mini-trio com som de até 50 decibéis, picapes, carros de passeio, todos devidamente decorados e com altura máxima de 4 metros. Não será permitida a participação de caminhão-baú, caminhão-tanque, trio elétrico, trator, bitrem, motocicletas ou bicicletas. Não será permitida a utilização de cordão de isolamento nos veículos. Durante o percurso, o tempo máximo de parada dos veículos será de 5 minutos. Não será permitido o uso de fogos de artifício durante o desfile. O candidato que assim fizer será desclassificado. Todos os motoristas serão submetidos a teste de bafômetro antes e durante o percurso. Agora vamos aos destaques da semana com o jornalista Egídio Brito. Olá, muito boa noite. Está no ar os destaques de notícias desta semana. 8 pessoas morreram vítimas de arma de fogo em Teresina entre os 4 primeiros dias de janeiro. As estatísticas apontam a realidade cada vez mais frequente, a ligação de homicídios com o tráfico de drogas. Acompanhe. Somente nesta segunda-feira, 2 pessoas morreram vítimas de armas de fogo. Na primeira, um homem foi baleado durante um assalto no bairro São Cristóvão, na zona leste de Teresina. Na segunda, um homem foi perseguido e morto a tiros a queima-roupa na Estrada da Alegria, na zona sul de Teresina. Uma estatística que só cresce a cada dia. O secretário de Segurança, Robert Rios, revela que os óbitos estão relacionados ao tráfico de drogas. Nos últimos tempos, quase 100% dos homicídios verificados em Teresina e até mesmo no interior do estado têm uma ligação estreita com a droga. O binômio droga e homicídio, certo, é cada dia muito mais estreito. O secretário ressalta ainda que a população precisa entender que a questão da droga não é responsabilidade somente da polícia. Nós estamos trabalhando muito, certo, na repressão do tráfico de droga e na repressão de toda forma de violência. Agora, nós precisamos usar outras políticas públicas que não sejam de segurança. A segurança está no seu limite. Agora, o problema acontece de forma muito grave nas famílias. Certo? Jovens de menos de 14 anos de idade usando droga, garotas de 14, 13 anos na prostituição, sendo mãe precoce. Então, isso gera um caldo de cultura que é muito difícil se resolver, se debelar com a ação policial. Nós precisamos de outras formas, melhorar nossas escolas, levar esporte, lazer e arte para a escola, ocupar a juventude, dar oportunidade para a juventude, ajudar mais as famílias, fortalecer a família e assim não vai um trabalho muito grande.